conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Conversa de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que quer saber mais sobre os segredos comerciais desse nosso segmento de manutenção, conservação e modernização de elevadores. E hoje o nosso papo é sobre comunicação interna. Por isso que esse episódio é do Sobre Loja, esse quadro em que eu sempre convido pessoas especialistas, conhecedoras de algum tema, para esclarecer aquelas dúvidas que a gente tem no nosso segmento. E hoje o meu convidado para essa conversa especial é o meu parceiro já de outras atividades, mas eu chamei ele aqui porque ele é especialista em comunicação e estratégia e também em gestão de pessoas e liderança. Marcelo sabe muito sobre comunicação interna e por isso que eu convidei para esse bate-papo aqui que está bem especial. E antes da gente começar, aquele agradecimento especial à Infolev, nosso parceiro em todo o ano de 2022 e agora também aqui em 2023, que tem dado esse apoio, esse suporte para que eu possa estar aqui semanalmente trazendo conteúdos especiais para você. Obrigada, Infolev. Vamos lá para mais um episódio do Sobre Loja? Conversadores e conversadoras de elevador, hoje estamos aqui com um convidado para o nosso quadro Sobre Loja e nós vamos falar hoje sobre comunicação interna, a importância, né, da gente se comunicar bem na nossa empresa para melhores resultados, um clima melhor. E eu convidei hoje o Marcelo Oliveira para falar sobre esse assunto, meu parceiro de várias aventuras no Instagram. E eu queria começar com aquela pergunta que eu sempre faço. Marcelo Oliveira, quem é você na fila do elevador? Se apresente e fale aí um oi pro pessoal. Oi, gente. Cara, antes de mais nada, agradecer o convite, né, cara? É muito legal estar aqui batendo um papo contigo. Matando a saudade de bater um papo contigo, né? Fizemos tanto isso durante a pandemia no Instagram. Foi bem legal. Bom, quem é o Marcelo na fila do elevador, né? Bom, eu sou jornalista especializado em gestão estratégica de comunicação e marketing e em liderança e gestão de pessoas. Sou analista comportamental, né? Eu trabalho com análise comportamental, perfil comportamental. Sou empreendedor, então tenho a Inovadoramente, que é a minha consultoria. Sou professor, então dou aula na Universidade de Mogi das Cruzes, na pós-graduação, e também na SPM. Né? A SPM do aula de comunicação e de inovação nos cursos de extensão. Sou mentor aqui no programa de mentoria do Polo Digital de Mogi das Cruzes, um programa de desenvolvimento da população e de startups, né, que a prefeitura fez, e do Brasil Labs, que também tem a mesma pegada, mas um âmbito mais nacional. Fora isso, ainda estou como um diretor de inovação na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, casado, 2 filhas, nerd raiz, e amante de um bom rock and roll e de um streaming para passar o tempo. Isso, aí. E um amigo e admirador pessoal da Kátia. Olha, Marcelo, te chamei para falar de comunicação interna, mas eu acho que a gente vai ter que marcar um outro episódio para a gente falar sobre gestão de tempo, porque você está fazendo muita coisa aí. Mas vamos focar na comunicação interna Ah, para mas começar. eu tenho um mentor que me ajuda a fazer, a controlar o tempo. Eu tenho um mentor, o Vinícius Kimura, que inclusive ele é mentor nesse programa do Paulo, né? Ele dá mentoria gratuita lá sobre gestão do tempo. Então, o cara é fera. Você vê que ele conseguiu fazer eu me organizar, né? Pois é, pois é. Mas vamos focar aí no nossa Vambora. conversa, que é sobre comunicação interna. Bom, Marcelo, como eu te expliquei, né, antes da gente começar aqui a gravação, o nosso foco são as empresas conservadoras multimarcas, né? São empresas normalmente brasileiras, tá? Empresas pequenas, médias, empresas aí, e que tem um público, né, uns colaboradores que ficam muito tempo no campo. Então, a gente tem os técnicos aí de manutenção que ficam, né, no campo, às vezes nem voltam aí para a base, e os próprios consultores comerciais, que é o nosso foco aqui, também às vezes não vão para o escritório, vão direto para o cliente.
E aí eu queria que você falasse um pouco sobre comunicação interna, né, essas dimensões de comunicação interna, a formal, a informal, níveis, para a gente começar o tema dando um pouco de conceito aí para o pessoal. Você pode falar um pouquinho sobre o que é comunicação interna? Bom, vamos lá, né? Acho que para a gente começar a falar de comunicação interna é legal a gente quebrar um pouco de um paradigma, né? De que a comunicação interna é algo fechado dentro de um setor ou algo que um profissional específico vai fazer, né? A comunicação interna, ela vai ser se a gente for falar de um lado mais conceitual, ela vai trabalhar dentro da comunicação empresarial, né? Dentro de uma comunicação dentro da empresa. E essa comunicação empresarial, ela vai estar funcionando não só essa comunicação com os colaboradores, mas também a comunicação administrativa, que são aquelas comunicações que envolvem processos, que envolvem negociações, etc. A gente tem a comunicação mercadológica, enfim. Então, ela vai estar dentro de um contexto de tudo que rola, de como a empresa ela vai estar se comunicando internamente, seja com seu colaborador, né, seus empregados, seja com os seus fornecedores, seja com seus gestores, seja com seus processos. Então, ela vai rolar ali dentro. E é importante a gente ter essa percepção para que encontre maneiras adequadas para que isso aconteça, né? Se eu acredito que a comunicação interna é uma atribuição de um profissional que muitas vezes hoje ainda está ligado ao RH, né? Algumas empresas menores, como você falou, que é uma boa parcela do público aqui, né, do teu canal, essa pessoa vai estar provavelmente ligada ao RH, então a gente vai estar considerando que são processos. A comunicação interna se trata de processos internos de um profissional, quando ela precisa ser uma coisa que meio fluida, né? Meio fluida não, totalmente fluida dentro da organização, né? Essa comunicação interna, ela tem que estar presente na comunicação do gestor com a sua equipe, na hora de traçar uma meta, na hora de acompanhar um trabalho, na hora de dar um feedback, na hora de avaliar, etc, etc. Né? Não pode ficar só na mão dessa pessoa, né? E quando a gente quebra esse paradigma, a gente vê que é uma coisa muito mais simples. A comunicação interna, ela é uma coisa muito mais simples. Ela extrapola o fato de você ter um jornalzinho ou não, de você ter um grupo do WhatsApp, de você ter um portal, de você ter uma rede social corporativa. Ela extrapola muito mais do que isso, né? Você pode ter uma comunicação interna com uma empresa com 3 pessoas, ou com 3.000 pessoas, com 300.000 pessoas, né? Quando você entende o conceito da comunicação interna, funciona muito bem. Tem um livro que eu acho muito legal, que eu gosto muito, eu sempre indico, né, nos cursos que eu faço de comunicação na SPM, que é do Daniel Costa. O nome do livro é Não Existe Gestão Sem Comunicação. É um texto super simples, super prático, super rápido de ler. O livro é pequenininho, gostoso de ler. E ele trabalha muito essa ideia de que a comunicação interna é um conceito, é mais um hábito do que uma ferramenta, né? Mais uma metodologia, um hábito do que uma ferramenta, do que uma área, né? Acho que mais ou menos a gente consegue sair daí com o conceito. Eu gostei muito quando você falou, que é um hábito e uma metodologia, né, porque a gente está falando de empresas aí que você falou, às vezes 10 funcionários, né, que a gente acredita que uma comunicação com 10 funcionários ela é muito mais simples e fácil de fazer, e a gente está falando de empresas com 400, 1.000 colaboradores e que a gente acredita que é mais difícil de fazer essa comunicação. Mas Marcelo, nem sempre é o que eu vejo na prática. Às vezes tem empresas menores, com 15, 20 funcionários, e que a comunicação é muito truncada, né? Ela não flui, né? Por isso que eu gostei muito quando você falou de metodologia e hábito. A partir de quantos funcionários uma empresa tem que estabelecer esse método e não deixar a coisa andar meio que organicamente? Ela precisa realmente olhar isso com uma atenção. Assim, é bem interessante essa pergunta de a partir de quantos, né? Sempre surge quando a gente fala de alguma coisa desse tipo, comunicação, gestão de pessoas, sempre, a partir de quantas pessoas, né? Tem um dado muito específico
na cultura startup, que diz que uma startup, né, uma empresa desse porte, né, de tecnologia, um dos motivos delas falirem é a falta de comunicação entre os dois sócios, os proprietários. Então pode ser que a empresa não tenha nem funcionário ainda. E ela já precisa ter a comunicação para quê? A comunicação interna para quê? Nessa fase de startup, onde está tendo uma ideação, está moldando a empresa, ela está surgindo, e ainda a gente está falando de tecnologia, mas pode ser, de repente, algo, uma loja de roupa que você está fazendo com uma amiga, com uma prima, com quem quer que seja. Tá só vocês dois ali, vocês duas ali. Cara, não tem funcionário, mas já precisa ter a comunicação interna. Por quê? Porque você precisa estar alinhada. Imagina, você tá as duas pessoas ali, tá entre um cliente, cada um fala uma coisa. Cada uma vende de um jeito, né? Cada uma atende de um jeito, cada uma cobra de um jeito. Ou uma cliente vai lá, é atendida por uma, quando vem a outra, no outro dia é outra coisa totalmente diferente, enfim. Então já começa ali, né? Você já precisa ter ali. E eu vou até mais além, né? Quando você pega o teu plano de negócio, vai montar o teu negócio, é só você. É você e você, né? A eu empresa. Você já tem que começar uma comunicação, porque você tem que falar, né? Eu digo falar porque é falar mesmo, entender a voz que vai ter a tua marca. Então você precisa falar com os teus processos, você precisa falar com os teus produtos, você precisa falar com o que você com o teu negócio. Então você já precisa ter uma comunicação fluida ali. Porque na hora que as pessoas forem chegando, conforme você for crescendo, isso tem que ser fácil de acontecer. Isso tem que ser super simples, super natural de acontecer. Você não pode deixar esperar ter, sei lá, 15, 20, 30 pessoas para depois pensar, como que a comunicação vai rodar aqui dentro? Na hora que você está sozinho já começa. Se você começou com um sócio, já começa, entendeu? Porque a comunicação interna está muito ligada à cultura, né? Está muito ligada à cultura da marca, à cultura da empresa. Então, se você não coloca essas cartas na mesa, você não fala como, já não deixa claro como isso vai acontecer, como que as coisas vão ser tratadas no dia a dia, a chance de dar ruim lá na frente, de dar ruído, de você ter algum tipo de dificuldade é muito grande. Como eu te falei, às vezes você sozinha você vai ter esse problema, porque você não fala com você mesmo, então você vende algo que você mesmo não acredita ou não combina com o jeito que você fala, né? É como você colocar uma pessoa que é totalmente avessa a correr riscos para trabalhar com inovação. Cara, não vai dar certo, porque ela nunca vai se arriscar. E a inovação precisa de você sair da zona de conforto, né? Ou você colocar uma pessoa totalmente impulsiva para trabalhar com algo que requer planejamento, que requer calma, cronograma, e essa pessoa não tem paciência. Então, é legal. A comunicação interna, eu diria que já começa na hora que você começa a montar a empresa. E aí ela só vai ganhando corpo. Não é por isso que é uma metodologia. Ela vai ganhando corpo, vai ganhando ferramentas para poder fazer ela acontecer, ela ter mais alcance. Então, as ferramentas só vão ter. A ferramenta ela não cria comunicação, ela aumenta o alcance, né? Por isso que a gente vai ter um jornal. Ah, vai ter um jornal porque eu não consigo passar todas as informações para minha equipe de 3, 4, 5, 50 pessoas. Então, eu tenho um jornalzinho interno onde tem um resumo. Legal. Então, eu já estou aumentando o alcance. Ah, eu tenho um grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é mais fácil de eu conversar com essas pessoas. Não é o grupo de WhatsApp que vai formar a minha comunicação interna. Ele é uma extensão. A fundadora do Blue Tree, né, da rede Blue Tree de hotel, fugiu o nome dela agora. Ela fala que a tecnologia precisa ser um braço do empresário ou do empreendedor, né? Não não a marca, ela tem que ser um braço, ela tem que ser uma extensão, né? Então, vai muito nessa pegada. Então, não tem um momento para você esperar para acontecer. É igual uma vez me perguntaram, com quantos anos eu estou apto para virar líder? Cara, é a hora que você sente que você está preparado, né? Não tem uma idade, tem o que você sente que é a necessidade.
Então, você pode começar a ser líder na escola. Ó, você está lá com 13 anos e você já começa a ter os sinais de líder porque você inspira pessoas, as pessoas te seguem, você tem um poder, um potencial de falar com as pessoas te entenderem, de você organizar o rolê. Então não tem uma idade, um momento exato, né? Tem você vir construindo a jornada. E a comunicação é isso, né? É jornada. Ela não pode ser vista como uma ferramenta, ela tem que ser vista como algo que é fluido e faz parte, é a voz da empresa. Então, a comunicação interna é a voz tua com as pessoas que estão contigo, né? Ô, Marcelo, achei bem legal quando você fez uma separação aí, né, de você já ter uma comunicação quando só tem dois sócios e você trazendo ferramentas para amplificar essa comunicação, né? Eu nem não tinha colocado essa pergunta no nosso, mas você sabe que eu sou assim, né? Vou improvisando aqui, você foi falando coisas e foi deixando mais claro para mim. Eu acabei de ler o livro, né? Comece pelo porquê, inclusive para você que está aqui com a gente, está o episódio liberado da semana passada, última semana de janeiro, ficou muito bom, eu gostei muito desse episódio, porque ele me abriu assim horizonte, sabe? É muito do mesmo, né? Você conhece, não sei se você já leu esse livro, Eu Comece tenho, pelo né? porquê. É muito do mesmo, né? Fala muito de técnicas, teorias e conceitos que a gente já aprendeu há muitos anos na faculdade e tal. Mas eu acho que ele organiza, né, o pensamento de uma forma que fica mais fácil. Então, voltando para a pergunta, né? Você começou falando que a comunicação ela precisa estar disponível desde sempre, né? E aí a gente vai escolher ferramentas para propagar para mais pessoas, né? Pensando numa empresa pequena ainda, depois a gente amplia, tá? É, por onde começar, né? Começar pela mensagem, começar pelas ferramentas, começar por onde? Lá, eu vou pegar carona na sua indicação de livro, né? Vamos começar pelo porquê. A comunicação, ela começa pelo porquê. Então, por que você vai se comunicar com as pessoas? Né? Por que que você precisa falar com as pessoas da sua equipe? E aí, aqui, a resposta não pode ser, porque elas têm que fazer o trabalho. Não, você vai conversar com elas porque elas precisam entender o que você pensa, o que você espera, como que você acredita que aquilo deve ser feito e por que deve ser feito daquela forma. Elas precisam entender como que a coisa rola, como que é o rolê ali dentro da empresa, como que é estar com você, né? Então, eu até estava nessa última turma que eu tive do curso da SPM de comunicação, eu estava conversando com o pessoal, surgiu alguma coisa bem parecida, né? Uma questão mais ou menos parecida. Eu comentei com eles que o momento de comunicação mais importante de uma liderança, e aí a gente entra aqui dentro do nosso contexto, é o onboarding. É quando a pessoa chega, as boas-vindas. Por quê? Porque aqui você vai deixar claro o que que você pensa, quais são os seus valores, como você acredita que a pessoa tem que se portar dentro da empresa, o que para você é certo e é errado, né? Ali falando dentro do conceito, da cultura da empresa, né? Então, a gente fala de certo e errado, não de valores absolutos pessoais, mas coisas que vão ferir a imagem da empresa, por exemplo. Coisas que você acredita que não tem a ver com o propósito da empresa. Bom, a gente começa por aí. Primeira coisa é você sentar e alinhar com a pessoa, deixar a pessoa na mesma página que você. Cara, pensa que é alguém que provavelmente vai ficar mais contigo do que a tua família, né? Você está trazendo alguém para passar mais tempo com você do que qualquer outra pessoa da tua família, muitas vezes. Então é legal que você crie esse vínculo, né? Não digo que você se torne o melhor amigo da pessoa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Pode acontecer? Cara, pode. A afinidade ser tão grande que vocês se tornem amigos de verdade. Mas a ideia aqui é que tenha conexão, que um entenda o que o outro está falando, né? Eu gosto de dizer que a comunicação ela precisa entregar satisfação. E satisfação não é agradar todo mundo. É você não deixar a pessoa a ver navios com uma ambiguidade, com algum tipo de ruído. É você deixar claro, a pessoa entende, gostando ou não do que aconteceu,
tá claro o que você falou, né? O caminho para onde vocês vão, tudo muito claro. Então, por onde começar, cara? Entenda. Comece pelo seu porquê. Por que que você vai conversar com ela? O que que ela precisa saber para estar junto com você? Então, começa por ali. Ô, Marcelo, Alinhar o deixa, rolê direitinho. eu achei bem, eu concordo com você, né? Porque eu vejo que existem alguns executivos, né? Que eles palestram muito bem, né? Então eles têm a forma, né? A técnica de falar que é assertiva, que é impactante. Então, assim, para aquela comunicação mais de massa, manda bem, né? Só que quando você vai para uma comunicação de entender os porquês, que é o conteúdo, o que, que ele pensa, ele passa uma mensagem muito confusa de como que a empresa age, quais são os seus valores, como as pessoas precisam se comportar. Então, você tem uma comunicação meio dúbia ali, né? Então, ali na frente da moçada, o cara manda muito bem, mas na hora que você vai alinhar próximos passos das atividades, o que, que ele espera da equipe, o que, que ele pretende para alguns anos da empresa, a comunicação fica ruidosa, né? É por aí? É isso que você está falando? É bem por aí, né? Às vezes a gente foca em falar bonito, em quebrar timidez, em falar para grandes públicos, mas, cara, a gente não faz a lição de casa, que é entender como que eu faço isso na prática mesmo, como é que eu comunico uma meta, né? A gente foi outra coisa que a gente conversou no curso. Isso aqui é sempre recorrente em todas as turmas, já está indo para acho que 11ª, 12ª turma, e sempre tem esse papo. Cara, eu falo e a pessoa parece que não entende o que eu preciso que ela faça. Cara, assim, simplesmente ela não entende por dois motivos. Ou você não foi claro, ou você não se preocupou em entender se ela, e procurou saber, né, se ela entendeu o que você está falando. Porque pode acontecer, a pessoa não entendeu. E o jeito que você fecha a conversa, você pode simplesmente inibir ela de falar alguma coisa que ela está fazendo. E é muito raro você pegar alguém de qualquer empresa, você parar a pessoa e falar assim, o que que você faz na empresa? Ela vai te descrever a rotina dela. É simplesmente isso, ela vai te descrever a rotina. Mas você não quer saber a rotina de trabalho dela, você quer saber qual é o trabalho, o que ela faz. Então, se a pessoa é recepcionista, ela não vai falar que ela facilita ali o atendimento ao público. Ela vai falar, eu atendo o público fazendo cadastro, eu preencho ficha, eu preencho o sistema. Ela vai descrever isso. Mas falar que ela é a primeira voz da empresa para entender a necessidade de quem está chegando, porque ela tem que ter isso claro, né? Por que que eu vou fazer um atendimento num laboratório de análise clínica? O que que eu tenho que saber? Eu não tenho que saber exatamente todos os exames que estão descritos. Cara, eu não sou médico, né? Mas eu tenho um sistema que me ajuda. Ok, eu vou jogar lá e vai bater. Eu preciso entender quais são as necessidades daquela pessoa que está me procurando, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma pessoa que de repente está indo lá porque ela está ansiosa, porque está se recuperando de uma doença, cara, é um tipo de atendimento, né? Você vai ter um atendimento um pouco mais acolhedor. Você tem uma pessoa que está indo lá fazer um exame admissional. Cara, essa pessoa está numa empolgação, ela está super empolgada. É um outro tipo de atendimento. É alguém que está fazendo exame de rotina. É alguém que, cara, só faz exame no teu laboratório. Ele é de casa. O atendimento é diferente, né? E a pessoa espera que esse atendimento seja diferente. Então, quando a pessoa entende que o papel dela ali na recepção não é preencher ficha, mas atender a necessidade de quem está chegando, ele é a primeira pessoa a atender aquela necessidade de quem está chegando, fica mais fácil. O serviço sai diferente. E aí ela não precisa fazer curso, ela não precisa ter um coaching. Cara, ela só precisa entender que ela vai atender uma necessidade, Eu acho né? que você me dá um gancho só para fazer um paralelo, que a gente pode fazer um comparativo da recepção do laboratório que você acabou de descrever com o consultor comercial das conservadoras, tá, Marcelo?
O que eu vejo no onboarding desses consultores, na grande maioria das empresas que eu conheço, é um foco no como atender o cliente, né? Então, claro, código de vestimenta, né? Qual é o sistema que a empresa usa, quais são os contratos que a empresa oferece, qual é a carteira que o cliente, que ele vai atender, né? Onde os clientes estão geograficamente e tudo mais, né? Então, esse como é um pouco do que você falou da descrição dessa recepcionista quando você pergunta o que ela faz, né? Então, o onboarding nas empresas fica muito baseado nisso, né? E essa outra parte, que é o que você falou, como que eu vou lidar com as características dos clientes que me acessam, né? Um cliente que é fiel à minha empresa, um cliente que acabou de entrar nessa empresa, veio de uma multinacional, estava acostumado com outro tipo de atendimento, acabou de entrar na minha empresa. Esse tipo de comunicação é que eu acho mais ruidosa no segmento. E aí, quando você vem e descreve, né, um outro segmento, é muito parecido, né? Porque eu tenho certeza que os laboratórios eles vão se preocupar muito mais em treinar a recepcionista nos seus sistemas, né, na sua do que no vestimenta, no atendimento. uniforme, do que como atender esse cliente que chega, né? E aí eu acho que a gente está partindo até para ferramentas de onboarding mesmo, que eu acho que é um tema que você fala bastante, eu vejo suas postagens, Então, né? só Me pegando fala um pouquinho disso. só um pouquinho, antes de falar das ferramentas, né? Só falando um pouquinho de que você comentou. Cara, um segmento que eu acho muito interessante, que trabalha muito bem essa parte de conversar com quem está chegando e alinhar essa questão do que você espera, de como que você vai agir, qual é a cultura, etc. São lojas femininas de roupa. Você tem algumas lojas, né, que você entra e as meninas elas atendem você mais ou menos no mesmo padrão. E aí você vê a gerente tem a mesma pegada. Você chega a dona também te atende da mesma forma. Então é muito alinhado. Não é artificial, é alinhado mesmo. Parece que todo mundo teve o mesmo tipo de treinamento. Cara, não, você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar desse jeito. Eu acho muito legal, porque não é uma coisa invasiva. Algumas lojas são invasivas, mas porque o dono é invasivo. Algumas lojas se preocupam com minha esposa. Eu sempre, né, eu sempre acompanhei ela em loja feminina para ela comprar roupa. Às vezes eu sempre ia, a maioria das vezes eu vou com ela. E, cara, a gente já foi em loja que ela era cliente assim, há muito tempo. A loja fechou na pandemia, né? E ela chegava lá, a menina sabia exatamente que roupa que ela era. Olha, tem isso aqui e tal. Sabia que qual era a faixa de preço que ela gostava de usar, que ela gostava de adquirir, qual era o tipo de roupa, tipo de cor. E aí, às vezes, aquela menina que sempre atendia ela não estava lá, mas a outra acompanhava o rolê, então sabia também mais ou menos ali. E aí chegava a dona, a mesma pegada, a mesma coisa. Então, isso é muito de você conversar. Essa é a comunicação interna, né? E eles não tinham nenhuma ferramenta, né? Era a conversa da dona. Por outro lado, eu já vi gestores preocupados com a recepção, não com a atitude da pessoa, mas se a menina está maquiada. Ah, você tem que maquiar. Ah, mas a minha religião não permite. Não, mas você está trabalhando aqui, você vai estar maquiado. Você vai passar batom, você vai passar sombra, porque eu tô falando que atendimento tem que ter isso. Quando, na real, não é bem isso, né? Você tem que estar minimamente apresentável, ok. Isso faz parte do jogo. Mas não é isso que vai fazer, né? Não é o tanto de maquiagem. Pode ter ali um batonzinho bem discretinho, de repente uma sombra bem discreta, ou às vezes nem sombra, só um batonzinho, o cabelo penteado, e tá ok. Não vai chegar lá com o cabelo tudo, né, como se tivesse acordado, remelando no olho. Mas, cara, minimamente você tá ali, tá ok, né? Mas não se preocupa com o tratamento. Às vezes você tinha a menina lá super bem maquiada, super arrumada, e a menina era grossa com o cliente. Então, muito nessa pegada. E quando você define isso, aí fica mais fácil de você entrar com ferramentas, né? Como eu falei, né? O lance da ferramenta é muito ligado, tem que estar tá muito ligado a ser uma extensão de você, né? De como você pensa, de como que você vê o rolê dentro da tua empresa. E aí você pode ter várias coisas, ver o que funciona para você. Não é o que funciona para o mercado para funcionar para você. É o que funciona para você. Funciona o WhatsApp? Pô, legal, bacana.
Você vai definir regras, senão aquilo vira uma bagunça. O WhatsApp, por exemplo, é um negócio que, cara, ele tem uma tendência gigante de virar uma zona como ferramenta, né? Ele vira uma bagunça muito grande. Você perde o controle muito fácil. E aí você corre riscos não só operacionais, como legais. Porque, por exemplo, você começa a mandar mensagem, começa a cobrar coisas do seu colaborador depois do horário, cara, você tá trazendo, tá dando hora extra pra pessoa. A pessoa fala, ó, tô trabalhando durante meu horário de folga. Dá para provar, né? Fora que você tem outras coisas. Então você pode estar perdendo a assertividade se você não usar. Então eu digo assim, tudo tem um jeito de você usar, você tem que entender. Então, por exemplo, uma conversa que é mais complexa, uma comunicação de algo que é mais complexo, cara, a ferramenta mais adequada é o cara a cara. E aí eu falo cara a cara, que esse cara a cara ele mudou característica nos dias atuais. Ele pode ser presencial, mas também pode ser uma videoconferência, onde você abre a câmera e está falando com a pessoa. Pode ser um telefone? Até pode, mas é legal você estar vendo, porque aí você vê a expressão no rosto da pessoa. Se a pessoa está com cara de dúvida, se a pessoa não gostou, se a pessoa está querendo te falar alguma coisa e não consegue. Você consegue ler algumas coisas quando você está assim, em tempo real com a pessoa e vendo olho no olho, né? Então, mensagens complexas é importante isso. Você tem a possibilidade da pessoa te perguntar algo em tempo real e você já alinhar, né? Coisas que são mais pré-definidas, não tem erro. Por exemplo, vou te mandar um relatório. Cara, é um relatório. Não tem muito o que falar, né? Eu não vou mandar um e-mail para você gigante, ou vou te mandar, vou falar assim, chegar na tua mesa e falar, olha, tá aqui, ó, isso aqui é um relatório, esse relatório ele tá feito em papel cochê, tem 51 páginas, fonte não sei o quê. Cara, não é uma dissertação e não é uma banca de TCC. Você vai entregar. Então eu posso, por exemplo, mandar por e-mail, uma ferramenta que funciona bem, um e-mail. Eu posso ter um CMS, né, um gerenciador de conteúdo, tipo um OneDrive, um SharePoint. E ali é uma ferramenta, um Slack, funciona ali também. Então eu vou ter uma ferramenta, eu vou usar essa ferramenta para minha comunicação interna, para passar uma comunicação para a pessoa que, cara, eu não preciso gastar muito tempo. A hora que ela vê, aonde ela tiver, ela vai entender. Kátia, tô te passando um relatório de vendas desse mês. Ok, você vai olhar e falar assim, ah, é um relatório de vendas, ok. Vou abrir, se eu tiver alguma dúvida, eu ligo para o Marcelo, ou a gente marca uma reunião e ele me explica. Fechou. Quero ter uma comunicação instantânea, que não necessariamente eu preciso ter o olho no olho, eu posso usar um aplicativo. Então, eu posso usar aqui, eu posso usar um WhatsApp. São mensagens que não são complexas e eu quero uma instantaneidade, eu quero saber em tempo real o que está rolando. Então, eu posso usar um WhatsApp, eu posso usar um Teams, posso usar sei lá, um Telegram, enfim, qualquer outro aplicativo nessa pegada, onde a pessoa recebe e já me manda de volta. Eu posso usar o telefone para ligar e falar, ah, Kátia, olha, queria ver contigo tal coisa. Legal, Marcelo, é isso. É instantâneo, a gente já matou aquela parada, coisa rápida, objetiva, e a gente já acertou. E eu tenho ferramentas de comunicação interna, né? Essas são o xodó da galera, que são as de colaboração. Começou lá atrás com nossos jornais murais, né? Então o pessoal ia lá, colocava lá as notícias, informações no mural, e a interação ali era a pessoa ler aquilo e depois conversar contigo. Então ali você tinha essa informação, e é colaborativo porque a pessoa podia ir lá e colocar algum tipo de informação, se estivesse aberta, ela podia incrementar. Hoje a gente tem rede social colaborativa, você tem ferramentas de gestão de projetos, né, como o Slack que eu falei, mas tem outras, né, outras ferramentas. Você tem, além das redes sociais, o próprio WhatsApp, você pode estar fazendo colaboração, cria um grupo e ali o pessoal vai dividindo as coisas. Enfim, tem ferramentas, ferramenta é o que não falta, né? O que falta é discernimento mesmo da gente para saber o que que a gente vai usar. Tem um caso de uma menina,
A amiga minha, ela chegou para mim toda contente. Ela, Marcelo, nossa, cara, eu queria dividir contigo. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ela, então, consegui, depois de muita briga, implementar o. Acho que foi o Workplace, não lembro que ferramenta que era. Uma rede social corporativa na empresa. Eu falei, pô, que massa, né? Legal. Falei, pô, e aí, vai pegar todo mundo? Ela falou assim, pô, 100% da empresa. E é uma fábrica de confecção de roupa. Falei, cara, me mata a curiosidade, né? Fiquei curioso. E como que o pessoal da fabricação vai acessar? Né? Vocês têm um totem? Como que vai ser isso? Tem um computador em comum? Como que é? Ela, não, não tem nada disso, não. Falei, ué, vai passar numa televisão, né? Assim, no formato digital do mural? Ela, também não. Vai pelo celular. Falei, pô, legal, né? O pessoal vai acessar o celular, então. Liberou o acesso ao celular. Ela falou, não, celular, Marcelo, eles chegam no início do expediente, coloca na gaveta, tranca e só no final do expediente, no fim da tarde, que eles pegam. Falei, cara, mas em que momento eles vão se comunicar com vocês? A comunicação interna vai chegar para eles no fim do expediente? Falei, tá, vamos lá. Não quero jogar areia, mas vamos lá, vamos pensar aqui na prática. Vamos ver você. Quantos grupos de WhatsApp você tem? Ela, puxa, eu tenho bastante. Eu falei, então. Fora os grupos de WhatsApp, você fica o dia inteiro sem mexer no celular. Quantas mensagens chega para você de pessoas diferentes? Ela, bastante. Eu falei, beleza. Você tem LinkedIn? Ela tem. Você olha o LinkedIn? Ela, dá uma olhada. Quando? No fim do expediente, né? Durante o horário de trabalho não é legal. Beleza. Instagram você tem? Tenho, dá uma olhadinha. Show. E-mail. E-mail pessoal, às vezes eu olho. Tá. Imagina essa pessoa que tá com o celular fechado o dia inteiro. Ela tem vários grupos de WhatsApp. Ela tem Instagram, ela tem LinkedIn. Pode ser que ela acesse LinkedIn ou não. Ela tem e-mail, ela tem uma série de coisas. Aonde você acha que vai parar a prioridade dela para ver a comunicação interna da empresa depois de um dia estressante de trabalho? Ela falou: Poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: Não quero jogar água, mas é uma coisa que a gente precisa pensar na hora de montar a estratégia, né? Eu falei: Aí agora você não vai jogar fora o que você construiu. Tenta ver uma forma, né, de atrair as pessoas, tal. Muda a estratégia. Ela mudou, tentou um pouco, acabou tirando o pessoal da da fabricação de dentro da ferramenta, deixou opcional quem quisesse entrar, fazer alguma coisa, e achou um outro jeito de fazer a comunicação com eles. Então, às vezes, eu aposto numa ferramenta matadora e, cara, eu preciso de ter duas, três, quatro, cinco ferramentas, porque eu tenho três, quatro, cinco, seis públicos diferentes dentro da minha empresa, né? Eu vou colocar um jornal mural e, como você falou, os colaboradores estão tudo em campo, que hora que eles vão ver esse jornal mural? Eu ponho uma mensagem no WhatsApp. Os caras não acessam o WhatsApp durante o expediente, que é a hora que eles vão ver isso, entendeu? Então, a ferramenta é muito isso. Eu sento, olho o que eu tenho no mercado, o que eu tenho para fazer, e muitas vezes eu posso fazer dentro de casa. Eu não preciso comprar nada. De repente, conversa. De repente, você tem uma conversa com as pessoas no início do expediente já mata, entendeu? Às vezes tem pesquisas, né, que mostram que o gestor é a ferramenta de comunicação interna mais eficaz que a empresa tem. No entanto, o gestor é o maior desafio de comunicação interna que a empresa tem. É meio paradoxal, mas é bem nessa linha, né? E as ferramentas só funcionam porque tem um gestor por trás, em algum momento. O e-mail vai chegar no gestor e o gestor vai multiplicar isso para as pessoas. Tem um grupo, a pessoa vai participar, mas antes ela vai conversar com o gestor para entender o que está acontecendo. Então, em todo momento, né? Então, se eu falasse para você uma ferramenta de comunicação interna, o próprio gestor, como? Aí ele descobre como que ele vai fazer, como que ele encaixa melhor com ele, que ele se sente mais à vontade, como ele sente que as pessoas vão se conectar melhor com ele, né? É bem assim, ferramenta tem bastante, né?
Ô, Marcelo, e antes da gente falar de ferramentas, né, o que, assim, vamos pensar numa empresa que hoje já está um pouco maior, quer dizer, já tem uma necessidade de comunicação com um pouquinho mais de propagação dessa informação, né? Faz sentido ainda eu ter definições daquelas comunicações que são responsabilidade dos gestores, né, dessas reuniões que você falou, então encontrar o pessoal com a frequência X, Y, definir para passar essas orientações mais macros, e ter uma comunicação que é propagada pelo RH, porque as pequenas empresas, elas normalmente funcionam assim, né? Então, aquela comunicação do tipo, mudamos o ticket de empresa, não é mais a X, é a Y, vai ter o dissídio, vai ter a festa de confraternização tal data. Essa comunicação, ela é enviada pelo RH, porque é o RH que tem o contato da maior parte dos colaboradores, né? Então, isso ainda você vê isso também nas outras empresas, assim também que funciona, ou é muito específico Não, do isso, segmento de isso elevador? funciona assim, faz todo sentido, né, cara? Porque como eu falei, né, a hora que a gente olha a estratégia de comunicação, e a gente falando do gestor, a gente sobe isso bem de nível, lá em cima. Então eu olho para baixo e vejo como que cada comunicação ela vai funcionar melhor. Então, por exemplo, falar da efetivação da troca do convênio médico, por exemplo, não precisa ser o gestor. Eu tenho o RH, porque o RH está mais preparado para tirar essas dúvidas. Entendeu? Então ele vai ter mais informações, ele vai estar mais preparado, então eu posso deixar isso com o RH. Confraternização, quem está organizando, existem alguns casos que é o gestor, né? Faço ali dentro com o meu grupo, então fechou, não preciso ter esse contato. Mas muitas vezes se é uma empresa, uma confraternização geral, tal o RH está à frente, faz todo sentido. Uma capacitação, enfim, depende muito do nível de comunicação. Então, quem é a pessoa que está mais preparada para passar aquela informação mais macro? Né? Que a gente está falando, quando sai da comunicação, sai do RH, é uma comunicação macro. É uma comunicação num nível aqui em cima, né? Considerando todo mundo aqui em cima. Eu passo isso como RH, e eu como gestor, depois, quando chega na minha área, eu como gestor, eu olho para essa informação, se eu sentir que a minha equipe tem alguma dificuldade para entender isso, eu traduzo isso para a linguagem dela. Por quê? Para uma comunicação mais micro, uma comunicação interna mais micro, eu preciso adequar a linguagem. Então, de repente, linguajar numa linha de produção, ou vamos botar aqui no pessoal que está de campo, numa empresa que presta serviços de elevador, então o pessoal que está fazendo a manutenção tem uma linguagem diferente do pessoal que está no escritório. De repente, o que eu falar numa linguagem que, como eu estou no meu meio, é o escritório, eu posso estar falando muito mais para essa galera que está comigo do que quem está no campo. É natural. Então, o gestor ele vai fazer essa tradução para os caras. Se ele sentir que o pessoal não está tendo essa dificuldade, ele vem aqui e traduz, né? É importante a gente ver assim, se eu tenho uma área de comunicação dentro da empresa, ela vai fazer a comunicação da empresa para as pessoas, num nível macro. Quem vai fazer a comunicação micro, no detalhe, sempre vai ser o gestor, porque é ele que entende qual é a melhor forma de passar uma mensagem, de entender se a pessoa tem uma dúvida. Ele está perto para ter aquela dúvida, ele sabe direcionar a pessoa para quem consegue resolver aquelas dúvidas que ele não consegue, né? Ele já prepara a pessoa para ir lá, de repente, no RH, tirar uma dúvida. Então, é muito de estratégia, né? Na hora que eu vou montar isso, eu monto aqui em cima. Como eu te falei, a comunicação já começa no topo. Ela tem que começar no topo, né? E eu venho criando a minha estratégia de comunicação do topo até a base, para entender como que a coisa vai fluir. Então, como que o RH vai comunicar o CEO, o presidente, o diretor, sobre algo? Tem que ter uma regra do jogo, tem que ter uma metodologia, tem que ter, de repente, uma ferramenta. E para baixo, como que funciona? Como que isso vai cascateando para baixo? Então, eu tenho que sentar e montar uma estratégia, né? Entendendo as pessoas. Por isso que se usa, né, em algumas empresas a figura de uma persona, por exemplo. Então, eu crio as personas de acordo com as áreas. Então, cada área pode ser uma persona, por exemplo. Cada nível de hierarquia pode ser uma persona.
cada site que eu tenho, né, cada unidade que eu tenho pode ser uma persona, né, porque cada unidade que eu tenho da minha empresa vai funcionar de um jeito, né? Tem a base, mas existe uma cultura local. Então, Eu, a- eu preciso ter essa estratégia muito clara, né? Legal. E assim, eu acho que tem tudo a ver com estratégia, bem o que você está dizendo mesmo. Porque o que é possível ver é que empresas que têm uma comunicação eh, que está direcionada no RH, com algumas ferramentas. Então, o que você falou, né? Mural para quem está na empresa, WhatsApp para quem não está na empresa. Então, as ferramentas já estão bem estabelecidas, né? E é o RH que divulga essa comunicação. Essas empresas tendem a dizer que a comunicação interna está resolvida. E quando a gente vai ouvir, né, o que os gestores estão propagando das informações, e às vezes são informações muito simples e básicas. Então, você falou, por exemplo, mudança de convênio, né, de seguro-saúde, né? A comunicação que o RH passa é uma, mas o que os gestores propagam podem ser diferentes, né? Não só pelo o que mudou, né? Mas por que mudou, quais são os impactos dessa mudança, quem está satisfeito, quem está insatisfeito. E aí que eu acho que vem o ruído de comunicação, e que aí puxando a sardinha para o nosso lado, né, comunicadores, né, o comunicador não é aquele só que fala, que escreve, que envia, né? O comunicador, o bom comunicador é aquele que cria essa estratégia que você está falando, esse cascateamento das informações. Então, e na minha experiência, Marcelo, em multinacional, empresas menores, empresas grandes, eu vejo muito isso, né? É, a comunicação está feita, então tá feito, tá resolvido. Mas a estratégia dessa comunicação, quem fez? E aí, cri, 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 cri. O que você Não, é, sugere para isso? Assim? As empresas conseguem parar e pensar nisso sem ter um consultor de comunicação? É melhor, de repente, investir um pouquinho mais, um consultor, montar uma estratégiazinha que vai dar um norte? Qual que é a sua sugestão aí? Você que está lidando com startup, está muito mais aberto até o universo do que eu aí. então tem dois caminhos, né? Você pode arrumar casa, e aí o primeiro passo de você arrumar casa é você criar indicadores, né? Você tem que ter indicadores, afinal de contas, o que é mensurado, ele pode ser melhorado, né? Existe essa reflexão. Então, eu vou criar indicadores. O que eu vou medir? Como que eu meço se a minha comunicação está adequada? Eu posso começar, por exemplo, com uma pesquisa de clima, né? A pesquisa de clima vai me dar muita coisa, muita informação sobre como as coisas estão chegando do outro lado. Quando eu pergunto, separo lá sobre cultura, processo, sei lá, eu separo alguns temas lá. São temas que eu estou perguntando que foram trabalhados ao longo do ano. Então, como que as pessoas entenderam a minha comunicação durante o ano? A pesquisa de clima, ela, basicamente, ela vai trabalhar esse tipo de coisa. Eu posso trabalhar pesquisas Pulse, né? Assim, de maneiras bem pontuais. Enfim, eu posso ter um canal de feedback para as pessoas abrirem lá para falar como que a coisa está funcionando. Enfim, eu posso criar vários mecanismos para mensurar essa comunicação. E aí, a partir dali, traçar um caminho de como que eu corrijo o cenário e, né, e vamos trabalhar. Outro caminho é você buscar um consultor. Dependendo de como que for, cara, de repente você não tem tempo para fazer tudo isso. De criar um diagnóstico, analisar o diagnóstico, montar uma nova estratégia, montar uma nova gama de indicadores, criar uma rotina de análise desses indicadores. Às vezes você não tem tempo nem recurso humano para fazer isso. Às vezes você tem a grana, mas não tem recurso humano. Então vale a pena você trazer uma consultoria. E aí a consultoria você tem também aí abre mais dois caminhos, mais duas possibilidades. Você pode ter alguém que vai fazer isso por ti e você vai criar uma certa dependência. Você vai meio que delegar esse trabalho para essa consultoria. Então ela vai montar aquilo tudo, depois ela sai e entra como se fosse uma assessoria ali, fazendo esse trabalho para você. Ou você pode pegar um trabalho com uma consultoria que vai te desenvolver, uma consultoria focada em desenvolvimento gerencial, que é a pegada que eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto desse trabalho.
Então, quando eu falo que eu até falo que eu não faço consultoria, né? Eu faço capacitação. Capacitação de processo e de pessoas. Porque aí, quando você pega esse tipo de consultor, o que acontece? Ele vai te ajudar, ele vai construir junto contigo esse processo, ele vai te capacitar no meio do caminho, e a hora que ele sair, você vai estar trabalhando sozinho. Ah, então essa pessoa ela não quer voltar? Não, ela quer voltar, mas ela vai voltar para um outro problema. Então, sempre que você tiver um novo problema, você vai chamar essa pessoa porque ela realmente ela vai resolver o teu problema. Ela não vai fazer por você, ela vai resolver para você. Então, são caminhos que você pode fazer. Posso fazer em casa, dá mais trabalho, gasta mais tempo. Às vezes você vai ter que trabalhar tentativa e erro, vai ter que fazer teste, validação, etc. Então o caminho é um pouco mais longo, mas dá para fazer. E o outro é você contratar alguém. Alguém que faça por você ou te ajude a construir o processo e te capacite a fazer. Né? Então, a gente pode estar trabalhando isso. E aí, independente do tamanho, tá, cara? Eu posso estar fazendo isso com uma empresa pequena, com 5, 6, 7, 10 pessoas, ou estar fazendo um desses três caminhos com uma empresa grande, com 15, 20, 30 mil pessoas. A Embraer fez um processo misto, híbrido, um tempo atrás. Ela reestruturou a comunicação dela. Parte dentro, com as próprias pessoas, criando diagnósticos e analisando e criando estratégia, e parte trazendo uma consultoria. Tem empresa grande que eu já vi que trouxe 100% da consultoria. Teve outras empresas também que resolveram fazer 100% da remodelagem. E pequenas a mesma coisa. Eu já vi também histórias de pequenas que fizeram esses caminhos. Híbrido, tudo dentro de casa, contratou porque a pessoa falou, não, não tenho expertise, não estou afim de criar essa expertise, entra aí e faz. Simples assim. Então, tem essa pegada, né? Você escolhe, mas dá para você arrumar. Ô, Marcelo, e qual que é o impacto de uma comunicação mal feita, ruidosa nos resultados da empresa? E a partir do momento que a gente conserta, né, começa a melhorar essa comunicação, quanto tempo demora para a gente começar a ter um resultado externo também de resultado? Dá para definir isso? Dá para ter uma ideia boa. Eu falo que a comunicação ruim ela tem dois impactos. Ela pode gerar dois impactos, ou até os dois impactos juntos, né? Num pior cenário. Num cenário não tão ruim, o melhorzinho, ela vai impactar resultado. Ela vai impactar financeiramente, porque você vai acabar deixando dinheiro na mesa, você não vai fechar contrato, você vai perder cliente, etc. Pior, no melhor dos cenários, né, com a comunicação ruim. Você está perdendo dinheiro. Você está ganhando, mas está perdendo. Mais perde do que ganha. Num outro cenário, você tem um pouquinho mais brabo, você tem a imagem da empresa que você vai perdendo. Então aqui é meio complicado. Então eu estou aumentando meu time de vendas. Legal. Eu sempre tive uma pegada de atenção com quem eu estou trabalhando, para quem eu estou vendendo. Eu não vendo a qualquer custo. A minha marca fica conhecida de se preocupar em oferecer uma experiência para a pessoa. Mas aí o meu gestor de vendas ele resolve aumentar a brincadeira, aumentar o resultado. Então ele traz um vendedor, aquele casca grossa que vende qualquer coisa. E o cara vende a qualquer custo. Ele faz isso a qualquer custo. Ele não mede esforço. Se precisar enganar, ele engana. O que acontece? Lá na frente o impacto vai ser o quê? As pessoas começam a reclamar do meu processo de vendas. E aí eu começo a arranhar a minha imagem. Minha imagem começa a ficar ruim, né? Então aqui eu tenho um problema de comunicação que prejudicou a minha imagem. Pode ser revertido? Pode. Eu posso consertar com esse cara, ou posso demitir ele e trazer outro. Vida que segue. E eu tenho um pior cenário que eu perco grana e perco a reputação da minha empresa. Tudo por conta de comunicação, de uma forma de me comunicar. A gente teve um caso, não muito tempo atrás, no futebol. O Santos tinha recontratado o Robinho, e a estratégia de comunicação foi o quê? O Robinho vende muito. A realidade é essa.
Ele em Santos, ele vende muito. Ele lota o estádio, ele vende camisa, ele vende bonequinho, ele vende pirulito, ele vende o que tiver com o símbolo do Santos e o nome do Robinho junto, ou alguma menção, vende. Ele vende demais. E estavam precisando de grana, contrataram ele e trouxeram ele para cá. Né? Ele estava no exterior, trouxeram ele de volta. E aí anunciaram. Só que anunciaram o cara junto com a questão que ele estava sendo julgado por violência sexual, se eu não me engano. Cara, o impacto foi super negativo. O primeiro impacto que teve foi um patrocinador menor. Ele é um patrocinador que fica dentro do número, então quase você não vê o nome do patrocinador. O cara tirou o patrocínio. Falou, eu não fico numa equipe, numa empresa, porque é uma empresa, que apoia esse tipo de cara. O cara virou um pária na Europa por conta desse processo judicial e a empresa vem e fala, não, vem cá que eu te acolho. Tô fora. Sim, deu um sinal de alerta, os caras já ficaram preocupados. Começou a ter muita gente da torcida e da sociedade criticando isso. O patrocinador Master, que era uma marca famosa, não lembro quem que era, falou, opa, agora a coisa ficou feia. Tô fora também. Ou você arranca esse cara do time ou eu tô fora. E aí nós estamos falando do patrocinador Master, que paga as contas. O que eles fizeram? Foi lá, ó, desculpa aí, a gente não tinha pensado nisso, desculpa, mas fechou, a gente não vai precisar mais de você, segue o teu caminho, a gente segue o nosso, e aí teve todo um retrabalho para não perder a imagem. Caiu vendas, caiu ingresso, caiu participação, cara, caiu muita coisa. E o clube que já estava precisando de dinheiro ficou precisando de muito mais dinheiro. Tudo porque alguém não se comunicou adequadamente dentro do clube. O cara de marketing pensou só na grana, não pensou nos valores envolvidos no clube, porque o clube é uma coisa afetiva. No Brasil, o futebol é uma coisa afetiva. Então, não é uma marca igual, sei lá, Coca-Cola, igual Boticário, que eu posso ter um apelo extremamente comercial, as pessoas vão chiar, vão boicotar, mas não tem um apelo tão emotivo. Né? Eu vou ter uma perca grande, mas eu consigo retratar de uma velocidade mais rápida. Futebol é muito afetivo. Você bagunçou ali a afetividade, perdeu o engajamento ali para você recuperar, é anos, ali são coisas de anos. É uma semana que você faz você perder anos, às vezes até décadas. Isso acontece no dia a dia na empresa. É alguém que, cara, não se comunicou direito, não estava claro, não está alinhado, e a pessoa faz algo que vai ferir o resultado, vai bagunçar a imagem, a pessoa vai para, sei lá, é uma empresa vegana, é uma empresa vegana e o cara vai pro churrasco, churrascaria com a camisa da empresa, né? O que é isso? Ou aquele cara que ele é fã do Corolla, sempre teve Corolla, mal, mas ele trabalha na GM. Então você vê o cara por todo lugar com o carro da Toyota, concorrente, inclusive ele vai trabalhar com o carro do concorrente. O que fica para quem está fora? E ele é o responsável pela área de montagem, vamos supor. O cara não confia no carro que ele tem. Então, imagem, resultado. Então, quem está perto já não vai comprar mais, vai comprar o carro que o cara está falando. Então, você está falando, então, entre os dois eu vou pegar o Corolla, porque o carro da GM não é bom. O cara que está lá não garante. Então, tem muito Ô, isso. ô Marcelo, e a gente já está meio que caminhando aí para os finalmente. Vamos dizer que eu sou um gestor comercial preocupado, né, com a comunicação interna e o que isso reflete lá no mercado, porque eu sei que impacta resultados, mas a minha empresa não tem um processo formal de comunicação, a comunicação é ruidosa. Dicas para esse gestor aí que está atrapalhado. Assim, primeira coisa, né? Volta aquilo que eu falei lá no começo. Começa pelo porquê. Por que você tem que conversar com essas pessoas? Por que é importante esse papo? E aí aqui entra o que eu acredito que eles estão fazendo de errado
e o que eu acredito que é ruído. Então, de repente, eu ser uma pessoa que passa uma mensagem com ruído, pode ser algo que eu não estou percebendo. Então, parar e sentar e observar, será o que é que eu estou falando que não está legal. Então, bater um papo com a equipe é interessante, alinhar, deixar todo mundo na mesma página. Chama a galera, pessoal, estamos tendo esse tipo de problema, assim, 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 sabe? O que está pegando, onde a gente está vendo aqui, o que pode estar gerando isso e como que a gente pode, de repente, estar resolvendo. Quando você fala, traz eles para ajudar a encontrar meios de resolver, você gera uma coisa muito importante na comunicação, que é pertencimento, o senso de pertencimento, o senso de relevante, se sentir relevante. Então, pô, o cara sentiu que a comunicação está ruim, que a gente precisa mudar, ele veio entender com a gente o que é que está ruim e está perguntando como que a gente pode mexer. Isso já alinha um pouco mais a comunicação, né? Outra coisa, a partir disso, eu desenvolver uma escutativa, passar a ter um processo de escutativa, escutar o que as pessoas estão falando, o que elas estão tendo dificuldade. Se eu sou o gestor e eu preciso me comunicar com o pessoal, fazer com que eles me entendam, eu não posso ser a pessoa na mesa que mais fala. Eu tenho que ser o que menos fala. Eu passo a informação e escuto o que está rolando. Se o pessoal entendeu, se não entendeu, se está com dúvida, se não está com dúvida, se tem uma opinião diferente. De repente eu estou enxergando algo que, cara, não faz sentido e as pessoas da minha equipe sabem que não faz sentido. Então é interessante eu ouvir o que as pessoas têm para dizer. E aí a gente vem, parece até chover no molhado, mas, cara, é empatia. É eu parar e tentar entender como que é o momento do outro. O que que eu tô falando para minha equipe fazer tal coisa, mas, cara, eles têm condição de fazer isso que eu tô falando? Falta alguma coisa? O cara tá entendendo? Ele tem alguma dificuldade de entender o que eu tô falando? Existe alguma barreira de objeção aqui entre a gente? Ele está num momento pessoal que de alguma forma prejudica essa comunicação. Então, por exemplo, eu estou pedindo para o pessoal ficar empolgado, engajado, todo mundo a mil. E o cara está passando por um problema em casa. Esse cara não vai engajar nunca. Você não vai empolgar o cara, não vai dar brilho nos olhos dele nunca, enquanto ele não resolver o problema. Então vale muito mais a pena eu sentar e conversar com esse cara. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não, não tem, pô, infelizmente. Pô, então vamos tentar entender como que a gente pode fazer com que a tua transição aqui dentro da empresa seja um pouco mais suave, que não prejudique os processos, mas também não te prejudique. Vamos montar um equilíbrio. Então, se é um cara que não está com o mínimo daquele momento ali de pique para poder fazer uma venda, de repente eu não tenho um trabalho que eu consigo fazer, deixar ele fazendo aqui dentro do escritório, temporariamente, sei lá, uma semana, um mês que seja. De repente eu estou precisando organizar alguma coisa aqui e o cara com a cabeça ocupada resolvendo aqueles problemas vai fazer ele se distrair dos problemas dele e se tornar ele mais produtivo. Tô num cara aqui que está super empolgado. Será que não vale a pena eu tirar ele da parte burocrática e botar ele para campo, para assim, ele sentir a coisa? Mas para isso eu tenho que ouvir e entender os caras, né? Então eu diria que é muito nessa pegada. As dicas iriam nesse caminho. Perfeito, gostei bastante aí das últimas dicas. Eu acho que a gente chega na conclusão de que o ideal mesmo é que a gente comece lá pelo porquê, né, que a gente tenha uma boa estratégia, que a gente consiga ter métodos aí, até ferramentas de cascatear essa informação para toda a empresa, ter uma estratégia clara do que é comunicado aí pelo RH, o que é comunicado pelas outras áreas, mas se ainda assim a gente não tem esse mundo ideal, o líder, o gestor, ele consegue assumir aí um protagonismo na comunicação interna, né? Afinal de contas, ele é responsável por aquela equipe, não só pelos resultados daquela equipe, né? Então ele consegue segurar isso nas mãos. Eu gostei muito das dicas que você deu aí por último, porque eu acho que reforça também esse meu entendimento. É legal que a gente se conecta muito, né, nesse entendimento aí do que é a comunicação, né? Mais do que ferramenta, né? Ela é escuta, ela é diálogo, ela é empatia, ela tem muito mais, é muito mais feita pelo ser humano do que por robôs, né?
Não, Por total. aí. Seria fácil, né? Ó, robô, faz aí a comunicação interna da minha empresa e tá tudo resolvido. Ô, Marcelo, e eu costumo sempre fechar os nossos papos aí, né? Dizendo como que o pessoal te encontra. Eu sei que você faz palestras, cursos, mas faz aí o teu social para o pessoal te encontrar, porque eu acho que esse é um tema que interessa a muita gente aqui, do ramo, né, do segmento de conservação de elevadores. Bom, vamos lá, rapidão, né? Bom, eu trabalho, né, com desenvolvimento humano, então trabalho basicamente assim com fundo sempre desenvolvendo comunicação, inteligência emocional, né, autoconhecimento. E cara, eu costumo estar fazendo desde palestras até programas de formação. E também aceito trocar uma ideia, se a pessoa está querendo bater um papo rápido, tomar um café digital ou presencial. Cara, eu adoro conversar, adoro bater um papo, adoro conhecer gente nova. E o caminho mais fácil de me encontrar é pelo meu Instagram, né, que é o Inovadoramente. Então é só colar por lá, mandar uma DM, né, mandar lá um direct e, cara, a gente combina e vamos bater um papo e ver o que que eu consigo ajudar. Se eu consigo ajudar com uma dica, de repente um toque ou dois, ou até mesmo a gente trabalhar junto. Só me chamar, vai ser um prazer bater um papo. Só fala assim, ó, vim lá da Kátia, eu assisti o vídeo na Kátia, que aí eu já falo pra ela, ó, você tá trazendo as pessoas pra cá, show de bola. É isso. Legal. Pessoal, eu indico muito vocês seguirem o Marcelo, porque a Inovadoramente sempre tem temas interessantes, postagens interessantes, sempre focado aí nisso que eu acredito. Então, segue lá, faz todo sentido. A gente já fez muitas lives na época da pandemia, né? A gente reduziu um pouco essa presença aí no Instagram com live, porque gente, dá trabalho, né? Preparar, tá lá disponível e tudo mais, então eu também reduzi, mas eu sei que o Marcelo curte um papo, assim como eu, então não encontrou o Marcelo, me manda aí no WhatsApp que eu passo o contato dele para vocês. Marcelo, quero te agradecer muito pela conversa, sempre prazerosa, sempre com indicação de livros. Depois eu vou colocar também na abertura desse episódio o livro que o Marcelo indicou. Então, e quem sabe a gente não faz uma resenha desse livro para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado, só gratidão aí para você. Ah, eu que agradeço o convite, né, cara? Eu tava com saudade da gente bater um papo. É sempre tão gostoso, né? Fazia tempo que a gente não fazia uma live, assim, um conteúdo digital assim, né? A gente fez tanta live, e aí eu fazer um conteúdo assim, tava fazendo falta. É isso aí, E eu sempre também que senti precisar, é só falta. chamar, a gente vem junto. Legal. Gente, é isso aí. Inscrevam-se no canal, sigam o Marcelo e compartilha com quem está precisando. Se você acha que tem mais gente aí da empresa precisando, compartilhe o conteúdo e estaremos aqui semana que vem. Toda semana conteúdo inédito aqui no canal. Até mais, Marcelo. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, Até tchau. mais, cara.